A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossos corações e nos inspire para chegarmos cada vez mais perto de Ti. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Lembrando que aqui o canal é para leitura bíblica, né? Aqui falamos somente da palavra do nosso Senhor. Não pregamos religião, placa de igreja. A questão é a pura e verdadeira vontade que o nosso Senhor Jesus deixou para nós. Aqui o canal ele está aberto para quem quiser interagir com o canal, curtir, compartilhar. É sempre bom se inscrever também. Quanto mais você interagir com o canal, mais o YouTube entende que esse vídeo é importante e assim propaga mais o vídeo. Lembrando que estamos na segunda sequência bíblica, que essa é cronológica, ou seja, mais ou menos de acordo os acontecimentos. Eu sempre deixo a playlist aqui em cima para que você possa acompanhar. Se você está chegando agora, né, não se esqueça de ativar o sininho aí e procura aí e ver a playlist para que você possa acompanhar a leitura. Tem a leitura anterior, que é na sequência da Bíblia, né, na sequência em que ela está, em que a gente conhece, né, na sequência dos livros. Aí vai de acordo à sua vontade. O intuito aqui não é de ensinar ninguém, é simplesmente de propagar a palavra do Senhor, até mesmo porque quem sou eu para ensinar alguma coisa? É Jesus Cristo que nos ensina e muito, né? Sou muito grata a isso, pelos ensinamentos e pela direção dele. A Bíblia é um livro didático onde você aprende no dia a dia, aprende do dia a dia, como será o seu dia a dia, aprende sobre a vida, né? É um livro de ensinamento. E eu espero que você goste bastante aí e espalhe aí a palavra do Senhor, porque nada mais gostoso do que ouvir e propagar a palavra do Senhor, né? O intuito aqui também é porque muitas vezes a gente tem vontade de ler a Bíblia, mas sempre tem alguma coisa que impede. Eu mesma já nos últimos meses, né, tive uns probleminhas aí, não consegui fazer a rotina que eu estava fazendo, mas com fé em Deus, logo, logo eu vou conseguir me organizar em questão disso. Nós hoje vamos ver o capítulo 24, o reinado de Joás. Joás, ele começou a reinar quando tinha 7 anos. Ele começou a reinar em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Zíbia de Beceba. Fez Joá o que era reto perante os olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. O sacerdote era quem aconselhava Joás, afinal de contas, Joás tinha somente 7 anos. Então, não sei como era a cabeça daquela época, mas a de hoje, 7 anos, não consegue nem organizar suas próprias coisas ali do colégio que está começando, imagine um reino, né? Então, e a gente continua aqui no versículo 3. Tomou-lhe Joiada 2 mulheres e gerou filhos e filhas. Depois disso, resolveu Joás restaurar a casa do Senhor. Reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes disse: Saí pelas cidades de Judá e levantai dinheiro de todo Israel para reparardes a casa do vosso Deus de ano em ano. E vós apressai-vos nisto. Porém os levitas não se apressaram. Mandou o rei chamar a Joiada, o chefe, e lhe perguntou: Por que não requereste dos levitas que trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto que Moisés, servo do Senhor, pôs sobre a congregação de Israel para a tenda do testemunho? Porque a perversa Atalia e seus filhos arruinaram a casa de Deus e usaram todas as coisas sagradas da casa do Senhor no serviço dos Baalins.
Deu o rei ordem e fizeram um cofre e o puseram do lado de fora à porta da casa do Senhor. Publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus, havia posto sobre Israel no deserto. Então todos os príncipes e todo o povo se alegraram e trouxeram o imposto e o levaram ao cofre até acabar a obra. Quando o cofre era levado por intermédio dos levitas a uma comissão real, vendo-se que havia muito dinheiro, vinha o escrivão do rei e o comissário do sumo sacerdote, esvaziavam-no, tomavam-no e o levavam de novo ao seu lugar. Assim faziam dia após dia e ajuntaram dinheiro em abundância. Essa Bíblia que eu estou usando aqui, ela é a versão atualizada, acho que é a versão internacional atualizada, revisada e atualizada. Então, as palavras usadas aqui elas são mais, como se diz assim, mais recentes, né? São do tempo de agora. Então, naquela época, o dinheiro não se usava o termo dinheiro, né? Eram moedas de ouro, joias e coisas do tipo, tudo que fosse necessário para a casa do Senhor. E a gente continua aqui no versículo 12, o qual o rei e Joiada davam aos que dirigiam a obra e tinham a seu cargo a casa do Senhor. Contrataram pedreiros e carpinteiros para restaurarem a casa do Senhor, como também os que trabalhavam em ferro e em bronze para repararem a casa do Senhor. Os que tinham o encargo da obra trabalhavam e a reparação tinha bom êxito com eles. Restauraram a casa de Deus no seu próprio estado e a consolidaram. Tendo eles acabado a obra, trouxeram ao rei e à joiada o resto do dinheiro, de que se fizeram utensílios para a casa do Senhor, objetos para o ministério e para os holocaustos, taças e outros objetos de ouro e prata. E continuamente ofereceram holocaustos na casa do Senhor todos os dias de Joiada. Envelheceu Joiada e morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos quando morreu. Sepultaram-no na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e sua casa. Depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e se prostraram perante o rei, e o rei os ouviu. Deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram aos postes ídolos e aos ídolos, e por esta culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Porém, o Senhor lhes enviou profetas para os reconduzir a si. Estes profetas testemunharam contra eles, mas eles não deram ouvidos. O Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e lhes disse: Assim diz Deus: Por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperais? Porque deixastes o Senhor, também ele vos deixará. Conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joiás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho. Este, ao expirar, disse: O Senhor o verá e o retribuirá. Antes de se findar o ano, subiu contra Joás o exército dos sírios, e vindo a Judá e a Jerusalém, destruíram dentre o povo a todos os seus príncipes, cujo despojo remeteram ao rei de Damasco. Ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo, o Senhor lhes permitiu vencer um exército muito numeroso dos judeus, porque estes deixaram o Senhor, Deus de seus pais. Assim executaram os sírios os juízos de Deus contra Joás. Quando os sírios se retiraram dele, deixando-o gravemente enfermo, conspiraram contra ele os seus servos por causa do sangue dos filhos do sacerdote Joiada, e o feriram no seu leito e morreu. Sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Foram estes os que conspiraram contra ele: Zabate, filho de Simeate, a Amonita, e Jeozabade, filho de Sirite, a Moabita.
Quanto a seus filhos e as numerosas sentenças proferidas contra ele, e a restauração da casa de Deus, eis que estão escritos no livro da história dos reis. Em seu lugar reinou Amazias, seu filho. Olha só, né? Ele estava indo muito bem ali nos caminhos do Senhor, aprendeu cedo a andar nos caminhos do Senhor, né? Tinha ali um sacerdote, servo do Senhor, um servo temente ao Senhor que estava ali lhes mostrando o caminho, e enquanto isso ele estava indo muito bem, tanto que a prosperidade era não só para com ele, como com a sua casa, como todo o povo, né? Toda a cidade. Mas, infelizmente, ele saiu dos caminhos do Senhor, e com isso, quem não está nos caminhos do Senhor, esse não tem a proteção divina. Então, muitas coisas lhe aconteceram ali. E a gente continua no capítulo 25, o reinado de Amazias. Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeoadã de Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, não porém com inteireza de coração. Uma vez confirmado o reino nas suas mãos, matou seus servos que tinha assassinado o rei seu pai. Porém, os filhos deles não matou, mas, segundo está escrito na lei do livro de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais, cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Amazias congregou a Judá e o pôs segundo as suas famílias sobre chefes de 1.000 e chefes de 100, por todo Judá e Benjamim. Contou-os de 20 anos para cima e achou 300.000 escolhidos capazes de sair à guerra e manejar lança e escudo. Também tomou de Israel o soldo 100.000 homens valentes por 100 talentos de prata. Porém, certo homem de Deus veio a ele dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, isto é, com os filhos de Efraim. Porém, vai só, age e sê forte. Do contrário, Deus te faria cair diante do inimigo, porque Deus tem força para ajudar e para fazer cair. Disse mais Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? Respondeu-lhe o homem de Deus: muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. Olha só, o rei preocupado por ter contratado ali os homens de guerra ali, né? Ter contratado aquele exército ali. Ele estava preocupado com o lado financeiro, né? E no versículo 10 continua: então separou Amazias as tropas que lhe tinha vindo de Efraim para que voltassem para casa, pelo que muito se acendeu a ira deles contra Judá, e voltaram para casa ardendo em ira. Animou-se Amazias e conduziu o seu povo. Foi-se ao vale do Sal, onde feriu 10.000 dos filhos de Seir. Também dos filhos de Judá prenderam vivos 10.000 e os trouxeram ao cimo de um penhasco, de onde os precipitaram, de modo que todos foram esmigalhados. Porém, os homens das tropas de que Amazias despedira, para que não fossem com ele à peleja, deram sobre a cidade de Judá, desde Samaria até Bet-Horon. Feriram deles 3.000 e fizeram grande despojo. Vindo Amazias da matança dos Edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses, adorou-os e lhes queimou incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta que lhe disse: por que buscastes deuses que a seu povo não livraram das tuas mãos? Enquanto lhe falava o profeta, disse-lhe o rei: acaso te pusemos por conselheiro do rei? Para com isso, por que teríamos de ferir-te? Então parou o profeta, mas disse: sei que Deus resolveu destruir-te, porque fizeste isso e não deste ouvidos ao meu conselho. Olha só, né? O profeta, ele estava ali para falar, para transmitir a mensagem do Senhor, mas obviamente ali o rei não se deu conta disso, né? O interesse dele era de seguir a sua própria vontade. Deus era para com ele estava começando ali seguir os caminhos do Senhor, mas acabou se desviando. Então ali já estava
predestinado ali o fim dele, né? E no versículo 17, então Amazias, rei de Judá, tomou o conselho e enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: Vem, meçamos armas. Porém, Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: O cardo que está no Líbano mandou dizer ao cedro que está lá: Dá tua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Tu dizes: Eis que feri os edomitas, e o teu coração se ensoberbeceu para te gloriares. Agora fica em casa, porque provocarias o mal para caíres tu e Judá contigo? Mas Amazias não quis atendê-lo, porque isto vinha de Deus para entregá-lo nas mãos dos seus inimigos, porquanto buscaram os deuses dos edomitas. Subiu então Jeoiás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e mediram armas em Bet-Semes, que pertence a Judá. Judá foi derrotado por Israel e fugiu cada um para sua casa. E Jeoás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Jeoacás, em Bet-Semes, levou-o a Jerusalém, cujo muro ele rompeu desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Tomou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que se acharam na casa de Deus, com Obed-edom, e os tesouros da casa do rei, como também reféns, e voltou para Samaria. Amazília, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Ora, os mais atos de Amazias, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá de Israel. Depois que Amazias deixou de seguir ao Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laques. Porém, enviaram após ele homens até Laques e o mataram ali. Trouxeram-no sobre cavalos e o sepultaram junto com seus pais na cidade de Davi. Não tem jeito, né? Aqueles que não estão no caminho do Senhor está aí à mercê do mundo, né? Quando aqui fala, né, que isso vinha de Deus, que o coração não se amolecia porque isso vinha de Deus, não é que Deus mudou o coração do rei. Pelo contrário, Deus manteve o coração dele, porque Deus tem o poder de mudar o coração de alguém? Tem, do jeito que ele tem o poder de mudar o caráter, do jeito que ele tem poder de cura, do jeito que ele tem poder de salvação. Mas Deus ele não entra na sua vida se você não permitir. Deus ele é educado, né? Ele pede permissão para entrar na sua vida, ele pede permissão para cuidar da sua vida. Se você o permite, se você realmente se entrega de corpo e alma a ele, aí sim, isso não também não quer dizer que você não vai ter problemas, que vai ser tudo um mar de rosas, de jeito nenhum. Só vai ser um mar de rosas a partir do momento que estivermos na presença do nosso Senhor, no reino dele, porque lá não haverá pecado, e como não haverá pecado, então não terá sofrimento, não terá fome, não terá dor. Mas enquanto vivermos aqui nesse mundo, nós estamos à mercê do mundo. Mas quem anda nos caminhos do Senhor, além de ter a garantia da vida eterna, né, a garantia da salvação, né, da ressurreição, né, de não participar da segunda morte, também tem a bênção de Deus aqui, a proteção de Deus. Porque o mundo costuma dizer, né, que Deus dá frio de acordo ao cobertor, né? Deus nos capacita para fazer a vontade dele, mas Deus também conhece o nosso limite, porque nós somos humanos, né? Nós somos falhos, nós somos fracos, nós somos limitados. Deus sabe disso. Então, ele não vai fazer nada que exige demais de você, né? Ele não vai fazer nada que possa te prejudicar, pelo contrário. Mas para isso, né, para a gente poder entender isso, a gente tem que, como a própria palavra diz, revestir-vos da armadura de Deus. A armadura de Deus é a palavra, é o conhecimento da palavra. Então nós temos que ter o conhecimento da palavra para sabermos exatamente onde Deus está ali em nossa vida, o que que ele está fazendo por nós e o que acontecerá. Porque se você não tem, né, a confiança em Deus, se você não acredita em Deus, se você não acredita que a vida não acaba nesse mundo, né, que a vida ela continua, que a vida verdadeira ainda virá, você
não tem esperança, né? Porque se você não acredita que se em sua mente a gente vive aqui e depois acaba aqui, e aí? O que foi essa passagem aqui nesse mundo? Porque a passagem aqui no mundo é para nos lapidar, né? O diamante, para ele ser lapidado, ele é uma pedra tão forte que só o próprio diamante pode lapidá-lo. Não tem outra pedra forte o suficiente para lapidar o diamante. E exatamente é isso que acontece conosco. A nossa lapidação, não sei nem se tem esse termo, mas a nossa lapidação, né, é exatamente pelos nossos atos, pelos atos dos nossos colegas, né, do próximo. Então, é a luta entre nós mesmos, a nossa luta diária aqui, que é o que nos fortalece, é o que nos ensina e nos guia para o caminho. Aí depende dos seus olhos e ouvidos. Que caminho será esse? Porque tem o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo, que esse a gente escolhe ir. A gente escolhe ir, ele nos guia, ele nos protege, ele nos abençoa e ele nos garante a salvação em viver um mundo literalmente no paraíso. Ele nos garante isso. Mas se eu não escolher viver o caminho dele, não tem outra opção. Mesmo que eu não escolha outro caminho, mas o caminho é aquele ali. Só tem a direita e a esquerda. Não tem caminho pelo meio, não tem passagem pelo meio. É o aço puro ali, não tem passagem pelo meio. Ou você vai pela direita ou você vai para a esquerda. Se você está sendo guiado pela direita, está sendo mostrado a você que o caminho melhor que tem é o da direita, mas você não quiser ir, não tem jeito, você vai para o caminho da esquerda, porque não tem como você ficar parado no meio do caminho. A vida ela não para. Você pode até ficar sentado aqui, mas de qualquer jeito você não está parado. Você pode não estar movimentando visivelmente ali, mas o seu organismo ali dentro ele ainda continua funcionando. Ele está trabalhando o tempo todo. Então você não fica parado. O ser humano ele não consegue ficar parado. É impossível para o ser humano ficar parado. Mesmo quando ele está em coma, ele não está parado. Porque os órgãos dele ali estão se movimentando constantemente. Então, pense bem, abra os seus olhos, dê oportunidade para si mesmo de se chegar ao Senhor, de ter essa esperança de uma vida plena, de uma vida tranquila, de é, uma vida maravilhosa. Não tem palavras para explicar. A mente humana é incapaz de imaginar essa vida. Mas dê uma oportunidade para você mesma, para você mesmo, e aceite Jesus Cristo em sua vida. Deixe ele te guiar, deixe ele te mostrar como que é viver com ele. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tua palavra, por tua mensagem, Senhor. Eu peço a ti, Pai, por essa pessoa que está orando comigo, Pai. Derrama tua unção sobre ela, sobre a família dela, sobre a casa dela, Pai. Sobre toda a parentela dela, Senhor. Derrama tua unção de libertação, a tua unção de cura, Pai. Derrama o teu poder e a tua glória, Pai. Eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa, Senhor. E em nome de Jesus, eu repreendo toda enfermidade, toda seta maligna, todo mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordeno que caia por terra agora. Senhor Deus Pai, purifique-a de tudo que não lhe pertence, Senhor. Eu peço a Ti, Pai, por mim, por toda a minha parentela, Senhor. Derrama a Tua unção sobre cada um, Pai. Os que estão em seu caminho, que sejam fortalecidos, e os que não estão, Pai, que eles tenham a oportunidade de conhecer o seu caminho, a sua direção, Pai, que eles tenham a oportunidade de conhecer o plano de salvação que o Senhor tem para todos nós, Senhor. Eu peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo à Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, não somos nada sem Ti, Senhor. Necessitamos de Tua presença, de Tua direção, Pai. Necessitamos de Tua sabedoria e de Teu discernimento, Senhor. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamar a Tua palavra, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.